Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tratando hoje da questão número 8. Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? E os Espíritos responderam a Kardec: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, o que é o acaso? Nada. Kardec ainda finaliza, trazendo as seguintes palavras: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Bem, podemos começar essa leitura como uma sequência, né, da questão 7, né, que fala sobre as questões, qual a razão da formação primária das coisas e por que talvez não fosse um mero acaso do universo. Nós podemos começar esse entendimento tratando que no século XIX, né, na era da codificação espírita, ainda se vivia resquícios de uma igreja autoritária, de uma igreja que mantinha o conhecimento nas mãos de poucas pessoas. E as pessoas ao qual questionavam esse poder, eles simplesmente falavam que a igreja dizia que existia um Deus por trás de tudo, para que as pessoas não entendessem sobre a criação e não buscassem inteligência. E a doutrina espírita, ela faz exatamente o contrário. Ela começa a dar explicações lógicas, explicações consistentes da existência de Deus através da perfeição do universo. O que quer dizer? Todas as leis existentes do universo, lei de gravidade, a lei de atração, de ímãs, tudo isso é de uma perfeição única, que o acaso, em toda a sua inquietude, o acaso em toda a sua falta de responsabilidade, vamos dizer assim, ele não seria capaz de criar algo tão perfeito. O corpo humano, uma coisa tão perfeita, a inteligência humana, a harmonia entre o mundo material e o mundo vegetal, o mundo humano e o mundo exterior, né? O universo, a expansão do universo, os sistemas solares, tudo isso é de uma perfeição ímpar, que o acaso, em toda a sua impossibilidade de explicação, ele não seria capaz de criar tal coisa. Leon Denis, né, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, ele traz a seguinte definição sobre o acaso. O acaso é a ausência de plano, de direção inteligente, é a própria negação de toda a lei. O acaso não pode produzir a unidade e a harmonia, mas unicamente a incoerência e a confusão. Uma lei só pode ser, portanto, a manifestação de uma soberana inteligência, obra de um pensamento superior. Só o pensamento pode coordenar, dispor, combinar todas as coisas do universo. E o pensamento exige a existência de um ser que fosse o seu autor. Então, Leon Denis ele diz claramente para nós que é impossível se acreditar na perfeição, na completude, né? Como as coisas se complementam na nossa existência, sem que existisse uma mente inteligente, uma mente pensante, que criasse todas essas variáveis, todos esses encaixes entre as coisas, para que a nossa existência fosse realizada, para que a nossa existência fosse possível, né? São tantas as variáveis que influenciam as coisas que seria impossível, até matematicamente falando, que tudo se originasse de uma causa fortuita, que nós fôssemos nada mais que um acidente da natureza. Aceitar que somos simplesmente resultado de uma explosão inicial que veio do nada, né? Essa explosão ela partiu da onde? Como se iniciou essa explosão? Tudo o que acontece ele tem uma razão de existir, né? Como dizia a lei de Newton, a toda ação existe uma reação. Então, nós somos a reação de uma ação existente anterior. E quem senão o Ser Supremo, Deus, para ser a razão dessa ação anterior da nossa existência. E para finalizar essa questão, eu trago novamente uma mensagem do Espírito Miramis, que está no Livro dos Espíritos comentado, acessível a todos
os nossos amigos e irmãos que acompanham o nosso canal aqui no YouTube ou no WhatsApp, no Livro dos Espíritos comentado online. E o Miramos ele traz a seguinte mensagem sobre essa questão: a própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe ou a formação de um fruto de uma flor era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saber os fundamentos da própria vida, estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XX, na hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, por esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que tivesse existido, teria morrido por falta de alimento. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação sobre a questão 8 do Livro dos Espíritos. Mandem nos seus comentários, mandem os seus questionamentos, ideias para o prosseguimento do nosso canal. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube também. E que todos tenham um bom proveito de todo esse pequeno trabalho que nossos amigos aqui que nós estamos fazendo aqui em prol da doutrina espírita, em prol de levar a doutrina espírita a todas as pessoas que dela queiram fazer o bom uso.